Silvio, eu posso colocar aqui, na compra e venda, e a gente vê muito isso dentro da emoção, tá? Então, eu poderia colocar em dois pontos, do imóvel da planta e do imóvel já entregue, porque tem uma diferença assim, crucial para poder falar. Eu posso falar do imóvel da planta e dar um exemplo aqui, tanto de uma pessoa da minha família como uma funcionária minha, que me consultaram antes, tá? E eu falei assim: não compra, mas a emoção é grande demais. Por que, que eu falei não compra? Não que seja ruim, mas o imóvel na planta, muitas vezes a construtora chega para você e fala o seguinte: olha, você começa pagando aqui parcelas de R$ 900, aí depois você vai pagar a atualização do INCC, e depois você vai pagar semestrais e anuais. Aí daqui a pouco você vai assinar um contrato com a Caixa que você só vai pagar os juros e depois que entregar a obra você vai pagar. Bom, resumidamente, eu pego e tento explicar o seguinte: olha, você não vai pagar só esses R$ 900. Você, neste contrato que você fez, você vai acumular as duas parcelas e a sua parcela no final vai dar R$ 3.000. Não, o corretor me disse que não é isso. Isso eu estou falando de pessoas da minha família, minha funcionária. Ok, passou um ano depois, né? Me ajuda. O que foi? Não vou conseguir a parcela, você estava certo. Então, o que que acontece? Sabendo que eu trabalho com isso a vida inteira, que eu sou especialista, e mesmo assim fizeram contra a minha indicação, depois vieram pedir ajuda, por quê? Porque é um momento de muita emoção. Então a pessoa, na hora de comprar um imóvel, ela tem que deixar a emoção de lado e tentar agir com a razão. O imóvel na planta, ele engana muito justamente por causa disso. A construtora, se ela rescindir o contrato, você vai perder 50%. A construtora vende o imóvel na planta duas, três, quatro vezes. Então, a construtora não está preocupada se você vai pagar ou não, porque ela vai rescindir o contrato, vai vender para o segundo, vai vender para o terceiro, ela está torcendo que você não pague esse imóvel. Então, o ideal é que você consulte um advogado, e acredite nele, né? Que infelizmente às vezes as pessoas não acreditam. Então, para projetar o quanto será a sua prestação, porque muitas vezes não vai dar no seu orçamento, tá? É muito simples. Eu tenho um cálculo muito básico. Se o imóvel é 300 mil, a sua prestação vai dar mais ou menos R$ 3.000 por mês. Ela custa mais ou menos 1% do valor do seu imóvel, tá? 400 mil, 4, 500 mil, 5 mil, e daí por diante. Não tem mágica. Então, desconfie de quando você tiver um imóvel de 500 mil e a pessoa falar que a sua prestação vai ser R$ 1.500. Não vai ser. Ela pode ser no começo, depois ela vai ser muito maior. E vai ter um agravante. Quando você não paga, os juros e a correção monetária, elas vão acumulando, tá? Quando o seu saldo devedor, ele vai crescendo, crescendo. Quando você for financiar, aquele imóvel que era 500 mil, ele já está 700, 700 e poucos mil. Então, aquela prestação que você tinha expectativa de ser de 500, é 700. Então, o imóvel na planta não é que ele é ruim, tá? Mas quem não tem o dinheiro para ir e pagar um financiamento direto e pagar aquelas parcelinhas pequenas é muito prejudicial. Já quando a gente está falando do imóvel pronto, que você vai fazer um financiamento direto com o banco, o que, que eu sempre recomendo, tá? As pessoas compram imóvel utilizando até o último centavo do seu financiamento, da sua capacidade financeira. Tá? Então, se ela tiver R$ 100.000 para dar de entrada, ela vai usar os 100 mil. Se a capacidade financeira de prestação dela for 3 mil, ela vai usar os 3 mil. Então, ela não deixa margem do inesperado. Então, o que, que eu sempre recomendo? Que você, quando for comprar um imóvel, deixe de 3 a 12 parcelas guardada numa poupança, tá? Para que, se houver um imprevisto, você possa se socorrer durante os 6 meses e se acontecer algo, é bem simples. Venda seu imóvel, porque você vai perder, tá? Vende o imóvel, compra o mais barato,
vende imóvel e vai morar de aluguel, porque você vai perder o imóvel, tá? E que você, ao fazer o financiamento, você consulte um advogado, tá? Especialista na área, tá? De financiamento, pode ser qualquer advogado que tenha alguma especialidade em direito imobiliário e que você tente pegar um contrato tradicional, como eu havia falado aqui, aquele financiamento comum que todo mundo usa, que é TR, não entre nessa modinha, acabou de lançar um contrato assim, um contrato assado, que essa modinha ela é muito temporária e tem de ser uma pegadinha que que é sazonal e com a elevação da taxa de juros, ou alguma mudança na economia tende a estourar. Evite um tipo de contrato que tenha índices como IGPM, financiamento direto com construtora. Eu peguei contratos, por exemplo, que na período da pandemia teve 30%, 40% que o IGPM chegou nesse ponto. Então, assim, tente o tradicional. Evite contratos direto com construtora, financiamento se faz com o banco. Evite contratos com construtora, financiamento direto com construtora. E assim, na dúvida, sempre consulte um advogado. É melhor você pagar R$ 500, R$ 1.000, que seja R$ 2.000 numa consulta, do que você perder o seu bem ou pagar muito mais caro lá para o advogado resolver. É mais ou menos isso que a pessoa tem que tomar de cuidado para poder fazer um financiamento, Silvio.